o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Quando veio os discípulos de Jesus, eles vieram Pedro, Tiago, João e perguntaram em particular para Jesus dizer para eles quando que sucederia estas coisas, os sinais que haveria quando todas as coisas estivessem para cumprir. Qual era o sinal que ia ter? Jesus passou a dizer, vede que ninguém vos engane. Jesus disse para os discípulos que ninguém os enganasse, porque ia vir muitos em nome de Jesus, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assustem. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus deixou esse sinal que ele deixou para os discípulos, que é o mesmo sinal que ele deixou para nós. Ele falou que não se assustasse, para que eles não se assustassem, porque não era ainda o fim. Quando eles ouvissem falar de guerra, rumores de guerra, não era para ficar assustado, porque é necessário que assim aconteça. E hoje isso está acontecendo na terra no nosso tempo. Mas Jesus falou para os discípulos naquele tempo, mas não aconteceu no tempo que os discípulos estavam na terra. E está acontecendo hoje no nosso tempo, mas ainda não é o fim. E Jesus continua falando que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e teria em vários lugares terremotos, teria fome, e isso só seria o começo das dores. E esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. É esse o tempo que se levanta nação contra nação. Nação contra nação é país contra país. É país em guerra contra outro país. Isso é nação contra nação. É os países lutando um contra os outros para tomar a terra do outro país. É isso que Jesus falou, que se levantaria nação contra nação. É a guerra que fazem hoje na terra. E reino contra reino são igrejas contra igrejas. São pessoas de igrejas contra as outras. Isso é o reino contra reino, porque é o reino de Deus, mas pessoas dentro do próprio reino, considerado o reino de Deus, se levanta contra outra. Uma igreja se levantando contra outra na terra é reino contra reino. E ele deixou bem certo, bem claro os sinais, terremoto em vários lugares, também fomes. Isso são os princípios das dores. Isso já acontece na terra no tempo de hoje. Terremoto em vários lugares, acontece terremoto em um país, dali uns tempos já acontece em outros países. E fome já está acontecendo em vários países. É tempo de fome na terra e é tempo também de dores. Há muitos na terra sofrendo dores. Isso é cumprimento da palavra que Jesus Cristo falou para os discípulos, que esses seriam os sinais, e é esse os sinais que estamos vendo hoje na terra. Esse é o verdadeiro sinal que Jesus deixou para mostrar para os povos de todos os países, das nações das terras. E ele continua falando, estáis vós de sobreaviso, porque vos entregarão a tribunais e às sinagogas, sereis açoitado e vos farão comparecer à presença de governantes.
uma pessoa entregaria a outra a tribunais, mesmo sendo pessoas da própria família, ou sendo pessoas conhecidas, ou pessoas que se diziam ser amigos, mas na verdade não são. Pessoas que entregaria as outras em tribunais, e as sinagogas sereis açoitado nas sinagogas por falar a palavra verdadeira de Deus, porque na terra reino contra reino, há uns falando a palavra verdadeira em um lugar, há outros em outro lugar falando a palavra de Jesus, mas com a falsidade. Aí acontece de se levantar reino contra reino, porque os que são verdadeiros com Deus se levantam na terra contra a mentira, e esse é o tempo falado por Jesus Cristo. Serei açoitado nas igrejas, não serei aceito nas igrejas, não vai ser aceito por falar a palavra verdadeira. Açoitado, mandado sair do lugar, mandado embora da igreja por as pessoas que estão lá não aceitar a palavra verdadeira de Deus. São pregadores pregando o nome de Deus, mas não aceitando a palavra com toda a verdade. Muitos pregando a palavra de Deus na terra, mas aceitando o engano, aceitando a mentira, aceitando a falsidade, aceitando que as pessoas vão à igreja, mas que vivam a vida do jeito que elas quiserem, vivem do jeito que querem mesmo. Só que tem um problema, lá no reino do céu, lá no céu não vão entrar. As pessoas querem que os pastores de igreja, que os sacerdotes, que os líderes de igreja, as pessoas querem que ele aceite a vida que elas levam, mesmo que seja uma vida errada, de mentira. Assim, os pregadores aceitando, eles ficam nas igrejas. Podem muitos aceitar a vida de engano, de mentira e aceitá-la na igreja só porque tem um problema. Isso não é para salvação, porque não vai entrar no reino do céu. Não tem salvação, porque a palavra fala que os mentirosos, enganadores, falsos, os macumbeiros, feiticeiros, as pessoas que bebem, fala a palavra de todos os tipos de enganadores, não entra no reino do céu, não importa se frequenta igreja, se não frequenta. O que é mentiroso e enganador, esse não entra no reino do céu. E a palavra continua falando. Jesus falou: farão comparecer na presença de governante e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Pessoas comparecem na presença de governantes, de governadores da terra, de presidentes, de políticos da terra, para ser testemunho do nome de Jesus Cristo. E ele continua falando, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. É necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações da terra, mas esse tempo já chegou. A palavra de Deus, o evangelho, já está sendo pregado em todas as nações das terras. Está chegando a palavra, seja pelos missionários que levam a palavra longe, em lugares de montanha, em lugares de floresta, em lugares desertos, seja por eles, ou seja pela internet, seja pelo rádio, pela televisão. A palavra de Deus já está sendo pregada por todas as nações da terra, para não ficar nenhuma pessoa sem ouvir a verdadeira palavra dele, sem ouvir que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, que ele morreu na cruz do Calvário, para que hoje todos tenham a salvação, tenham o direito da salvação da alma. E ele continuou falando, Jesus continua falando: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai,
porque não sois vós os que falais, mas é o Espírito Santo. Não se preocupar se levar na presença de governante, de juiz, diante de tribunal. Não se importar com o que vai falar, porque na hora de falar é concedido pelo Espírito Santo de Deus o que vai falar. Esses são os sinais que Jesus deixou. E ele continua falando: um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. E esse tempo já chegou. Um irmão se levanta contra o outro e entrega a morte. Filhos se levanta contra pais na terra, e filhas se levanta contra mãe, e mãe contra as filhas, e filhos e os pais também contra os filhos. Esse é o tempo de hoje. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Tem muitos que estão procurando os sinais da vinda de Jesus Cristo. Esses são os sinais verdadeiros. É o tempo de hoje, que as pessoas não se entendem, que se levantam contra uns contra os outros, mesmo sendo de dentro de família, ou seja, em pessoas conhecidas que se dizem ser amigos, uns se levantando contra os outros. Isso é cumprimento da palavra de Deus. E fala: levantará contra progenitores e o matarão. Alunos da escola se levanta contra os professores, contra os diretores de escola. Isso acontece, nós vemos por muitos lugares, por muitos países da Terra, nós vemos que alunos se levantam contra professores, contra diretores, e que causam nesse lugar até destruição com muitos. Esse já é chegado o tempo, já chegou esse tempo que Jesus Cristo falou para os discípulos. E ele continua falando: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus falou que as pessoas que cumprem os mandamentos dele, que são verdadeiros na terra, que não gostam da mentira, do engano, da falsidade, e essas pessoas serão odiadas por todos por causa do nome dele. Mas quem aguentar a perseguição, quem aguentar, esses vai ficar junto com ele. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo as pessoas que aguentar a perseguição, que aguentar ser odiada por causa do nome de Jesus Cristo até o fim. Esse será salvo. A salvação não é de qualquer maneira, como muitos pensam. A salvação é para quem aguenta a perseguição, para quem aguenta o sofrimento. É para esses que vem a salvação, quem perseverar até o fim. Quem perseverar em falar o nome dele com verdade até o fim, esse será salvo. Esse vai ter a verdadeira salvação de Deus, de Jesus Cristo, porque sabemos que há muitos mesmo que são odiados na terra pelo nome verdadeiro de Jesus Cristo. São odiados por parentes, por família, é odiado por pessoas que conhecem, é odiado por pessoas que se dizem amigos, mas na verdade esses são os falsos amigos. Essas pessoas são odiadas, que falar toda a verdade na terra serão odiados por todos, mas quem aguentar a perseguição e perseverar até o fim, esse será salvo. São poucos que vão aguentar, porque a perseguição dos últimos tempos, ela é uma grande perseguição. Mas quem aguentar até o fim será salvo e terá vida eterna com Jesus Cristo, e vai receber a coroa da justiça. Glórias e glórias a Deus. Esses são os sinais que Jesus Cristo deixou, que já está acontecendo
em todos os lugares, em todas as nações da terra já acontece. Em todos os lugares da terra já tem pessoas passando fome. Em todos os lugares acontece um terremoto em um país, passa um tempo, acontece em outro. Já deixou os sinais. Os filhos não se entendem mais com os pais. Os irmãos, um entrega o outro ao tribunal. Ninguém se entende mais na terra. É esse o sinal que Jesus falou, e é esse o sinal do tempo do fim. É esse o sinal que Jesus falou para os seus discípulos. É o sinal que já está acontecendo hoje em toda a terra. Tem pessoas que não conseguem identificar o sinal. Só os verdadeiros pregadores do evangelho na terra, esses conseguem saber que hoje nós já estamos no tempo do começo das dores, do princípio das dores. É o tempo que estamos vivendo hoje em todos os lugares, em todas as nações da terra. É o princípio das dores, mas ainda não é o fim. É tempo de sofrimento, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores, é os sinais que Jesus Cristo deixou para todos os povos em toda a terra. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio direto alto pelo Espírito Santo de Deus.